Como vai você? Tudo bem? Eu espero que vá bem, que esteja bem você e a sua família, que você tenha a confiança de que nós estamos aqui hoje mais uma vez para um bom encontro. Queremos sempre nos encontrar com você para te transmitir esperança e para te levar a pensar melhor a respeito da vida e das oportunidades que nós temos, podendo aproveitá-las a nosso favor e a favor dos que estão à nossa volta. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa de hoje. Obrigada pelo carinho da sua audiência de sempre. Para você que é novo, está chegando por aqui, seja bem-vindo a Novo Tempo. Seja bem-vindo ao Consultório de Família. Esse é um lugar feito com muito carinho para você. É uma TV que se preocupa com você e com a sua família. É na família que nós vivemos as nossas grandes experiências, as mais fáceis e as mais difíceis, as mais bonitas e às vezes as mais cruéis. Mas família é lugar de a gente aprender a ser gente. E a cada vez que nós pensamos em família, nós pensamos em vários aspectos e nós precisamos nos debruçar sobre os mais variados temas para que nós possamos compreender o significado de ser e viver em família. Ambiente que muitas vezes traz a nós o aconchego, e é para ser assim, mas outras vezes nos causa incômodos. Quantos de nós vamos dizer das mais bonitas histórias por termos vivido em família e outros vão dizer das mais terríveis justamente em família. Outra vez, repito, para que você e eu possamos pensar do que significa estarmos inseridos num contexto com diversidade de ideias, de opiniões, de maneiras de expressar amor. Nem sempre nós sabemos expressar amor, ali mesmo na família. Nem todas as mães sabem dizer de como amam da maneira como os filhos ou o marido gostariam de receber amor. Às vezes o marido, por vezes os filhos, e nós nos desencontramos muitas vezes crendo que estamos dando o nosso melhor e estamos dando o nosso melhor, mas o outro não entende ou gostaria que fosse diferente. Sabe assim, esses desencontros? Essas linguagens de amor tão diferentes? Mas a gente precisa, por vezes, sair de si e dar oportunidade de o outro ser como é e aprendermos a amar o outro como ele é. Quando somos ainda crianças, não sabemos discernir uma coisa da outra. Mas estou falando agora para gente que já cresceu. Eu gostaria de hoje pedir a você, mais uma vez, tenha misericórdia daqueles que não souberam te amar, mesmo em família. Tenha misericórdia daqueles que não conseguiram expressar amor a você como você esperava, ou como você merecia, ou como você queria. É tempo de misericórdia, é tempo de compaixão. Se nós não podemos ser como nem nós gostaríamos de ser, e quem de nós nunca pensou em ser diferente, fazer diferente, crescer numa área, noutra, e conseguir lidar com a vida de uma outra maneira, mas por mais que tentamos, muitas vezes não conseguimos. Se é difícil para nós fazer mudanças pessoais, mudanças internas, imagina para os outros. Imagina os outros mudarem, quão difícil é. E se eu não posso perdoá-los e ter compaixão de quem não consegue fazer diferenças ou falar a linguagem de amor que eu entenda, me resta, sabe o quê? Ter compaixão, misericórdia, que é a linguagem de amor universal. Compaixão, misericórdia, todos entendem. Hoje, tenha compaixão do seu marido. Se ele não ama você como você gostaria que ele expressasse, mas não significa que ele de fato não ame. Tenha misericórdia da sua esposa. A linguagem que ela tem, a linguagem que ela usa para dizer que te ama, tenta entender. E se nós quisermos de verdade, nós podemos desenvolver a nossa própria língua. Como? Dialogando, conversando, interagindo, abrindo o coração, sendo fiel, fiel ao que sente e fiel de verdade àquilo que expõe para o outro, como quem quer dizer, vamos nos amar. Isso é mais do que dizer, me ame como eu gostaria. É mais do que dizer, olha, você não me ama, você nunca faz o que eu quero, você não faz do jeito que eu espero. Propõe apenas uma linguagem de amor onde todos possam se entender, quando a sua linguagem também vai mudar. Porque você já sabe daquela máxima repetida tantas vezes aqui no consultório e noutros lugares onde há o entendimento de que nada muda se você não mudar. Aprenda a falar a linguagem do amor, a linguagem que você quer sentir, a linguagem que o outro precisa ouvir e vamos nos colocando à disposição e propondo uma nova maneira de viver a experiência de amar. Portanto, fique aqui conosco no programa de hoje e
por conta de pensarmos em todas as áreas da família, dos relacionamentos e da nossa própria existência, você pode pensar que por conta do que eu disse até aqui na abertura do programa, o programa de hoje vai falar sobre sentimentos e emoções. Não, hoje nós vamos falar sobre saúde, passando por emoções, sentimentos, mas a partir do nosso alimento. É isso mesmo. Vamos estudar a saúde do cérebro a partir dos alimentos e também entender quando aquilo que nós comemos pode fazer mal ao nosso cérebro, às nossas emoções e, portanto, também o contrário, quando faz bem e o que faz bem. Vamos entender como turbinar a nossa saúde mental, como turbinar o nosso cérebro usando os alimentos. Isso vai servir para você que é mãe, você que é pai, para os filhos, para toda a família. E então vamos assim aprendendo a falar desta maneira também a linguagem de amor por si e pelos que estão à nossa volta, diante da mesa, no lugar em que nós vivemos, na nossa família. Fica aqui com a gente no nosso consultório de hoje. E a minha convidada de hoje é doutora em nutrição, a doutora Leonice Almeida. Seja bem-vinda, bom tê-la aqui no consultório. Ok, Darleide, muito bem, muito bom estar aqui outra vez. Pois é, já estivemos juntas aqui no consultório outras vezes, participa várias vezes do programa Vida e Saúde e é sempre um prazer tê-la aqui conosco. Doutora, nos ensine o que pensar a respeito de como usar o alimento para favorecer ainda mais a saúde do nosso cérebro, a relação que existe. Tem muitas perguntas que o público já está mandando e você pode fazer também a sua pergunta na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt e faz a sua pergunta. Saúde do cérebro, o funcionamento do cérebro, como potencializar a partir do alimento, daquilo que nós ingerimos. Doutora Leonice, por favor. Então, para falarmos sobre o cérebro, precisamos entender que o cérebro ele tem muitas reações químicas igual tem o resto do corpo. Quando pensamos em reação química no cérebro, nós pensamos em neurotransmissores. Cuidar dos neurotransmissores. Nós temos substâncias químicas que são responsáveis por mandar sinais entre um neurônio e outro. E quando se pensa em nutrição para potencializar esse cérebro, nós temos que pensar como melhorar, então, estes neurotransmissores. E existem neurotransmissores como a serotonina, que é muito importante, existem vários, mas aqui para a nutrição nós vamos pensar em serotonina, que é um neurotransmissor. E vamos pensar em acetilcolina, que é uma outra substância que é também um neurotransmissor. Quem é que gera a serotonina? Quem é que facilita? Quem é que é o precursor, o primeiro, antes de chegar a ser serotonina? É uma proteína chamada triptofano. E esta proteína o corpo não produz, nós precisamos consumir. Porque existem proteínas que o próprio corpo produz e existem proteínas que o corpo não produz. Nós temos que comer, consumir na dieta. E a acetilcolina, quem é que gera acetilcolina? É uma outra substância chamada colina. Colina não é uma proteína, ela é uma substância como se fosse uma vitamina, que ela aparece diante dos alimentos à base de vitaminas do complexo B. Então, aqui nós já estamos falando de proteína e de substâncias vitamínicas que vai favorecer a produção de neurotransmissor nesta área, neste ambiente cerebral. E quando se pensa em melhorar o ambiente cerebral, temos que pensar, principalmente nutricionalmente, temos que pensar nestes dois aí. Agora, se o triptofano é uma proteína e eu tenho que consumir na dieta, eu tenho que consumir alimentos proteicos que vai me fornecer este triptofano. Existem em alimentos animais, mas existe triptofano em alimentos vegetais. Todas as proteínas vegetais contêm triptofano. Quando a pessoa tem uma carência muito grande de triptofano, às vezes é porque ela come excessos de outras proteínas, excesso de proteínas, que vai fornecer
uma dose pequena de triptofano, mas outras doses altas de outras proteínas. Então, há uma competição. O triptofano, como ele é um pouquinho mais preguiçosinho, a competição de um excesso de proteína no cardápio pode competir com a entrada deste triptofano para ele fazer a ação dele. E é comum que nós estejamos ingerindo mais proteínas do que o nosso corpo necessariamente precisa? Em geral, o brasileiro come excesso de proteína. Ele come menos minerais e vitaminas das hortaliças e frutas e come excesso de proteína. Então, eu falei do triptofano, que é uma proteína, mas existem outras proteínas. Fenilalanina, existe a proteína leucina. Então, quando você ingere excesso de proteína, pode ser que haja uma competição no sítio onde o triptofano iria entrar, ele não entra, ele fica do lado de fora. Então, às vezes, a serotonina não é produzida porque o triptofano deu vez para entrar outras proteínas. Então, é muito bom cuidarmos para não ingerir excessos de proteína, para não competir e o triptofano não entrar. E se acontece este quadro que você descreve, o que acontece? Não produz serotonina. E aí? Aí a serotonina, que seria um neurotransmissor favorável para o bem-estar do cérebro e o bem-estar do corpo inteiro, a pessoa não vai ter. Então, aí não vai ter um cérebro potencializado. Então, é provável mesmo que muitos de nós estejamos com esse conflito, excesso de proteína, falta do triptofano na quantidade necessária, para que haja esse equilíbrio mental, a boa qualidade de saúde cerebral, por conta de eu não ter o menor conhecimento da minha dieta. Muitas vezes nós, comumente, vamos dizer assim, precisamos comer proteína, e tem gente que quer tornar-se vegetariano e morre de medo, achando que vai faltar proteína. O que eu faço? Preciso mudar, mas ao mesmo tempo não sei como fazê-lo. Ou seja, não é tão simples, né? Para nós que somos leigos, ouvi-la falar assim, parece que faz clarear o entendimento de que, opa, pode ser que eu esteja, sei lá, até com uma depressão, um mal-estar, alguma coisa do gênero a partir da minha alimentação. Estamos no caminho certo? Sim, sim. Porque nós pensamos temos que pensar em termos de quantidades. Quando quer ser um vegetariano, ele tem que fazer um pool de proteínas para aquela refeição. Porque assim, as proteínas vegetais, elas são proteínas biologicamente saudáveis, potentes, mas não tem um vegetal proteico que tenha todas as proteínas. Então, é necessário misturar as proteínas vegetais. Aí você pode me perguntar, mas não vai incorrer no risco de comer excessos? Não, porque a quantidade de proteína não deve ser uma quantidade além do que a palma da mão. Assim, aqui na palma da mão? Mesmo de vegetais? Sim. Só que você mistura várias proteínas. A da castanha, do grão de bico, do feijão. Você entende? Então, misturou ali, você fez um pool de proteínas para poder você garantir todas as proteínas naquele cardápio. Mas, doutora, no prato do brasileiro tem assim um montão de proteína. Tem feijão, tem arroz, tem grão de bico, tem muita coisa que assim, proteico. O bife, para quem come carne, e tem que ter, porque senão vai morrer anêmico. É muita proteína? Pois é, mas aí a pessoa que come desse jeito, ela está comendo num dia ou numa refeição, as refeições de uma semana, às vezes. Então, ele não precisa grandes quantidades. O que precisa de grande quantidade é mineral, vitamina e um bom carboidrato orgânico e integral. A proteína tem que ser uma quantidade menor. Aí você diz assim, aqueles que vão malhar e que precisam de muita proteína, isso daí é uma outra questão, porque dependendo do que nós precisamos, qual é o objetivo para a manutenção do quê? Então, o profissional vai fazer os cálculos. Agora, pensando em cérebro,
precisamos melhorar a produção de neurotransmissores. Se não entrou triptofano na quantidade ideal, não vai ter serotonina, que é o neurotransmissor. E não entrou colina, não vai ter acetilcolina, que é um outro neurotransmissor favorável para o cérebro. Então agora a sua obrigação é explicar direitinho para a mamãe, para o papai, para nós todos, o que eu faço para absorver o triptofano e as linas aí, as meninas, o que faz para que isso esteja no prato dos filhos, para que isso esteja à nossa mesa? Traduz para a gente no arroz com feijão, no dia a dia. Triptofano, precisamos comer proteínas. Se for consumidores de carne animal, vão comer da carne. Mas é interessante misturar os feijões. Feijões têm proteína, as castanhas, amêndoas. E traduzindo isso, nós precisamos ter como que uma coisa diária. Para ter colina, vamos precisar ingerir gergelim. Olha aí, gergelim turbina o cérebro. Gergelim tem muito, a composição do gergelim é muito interessante, mas tem metionina, que é uma proteína muito importante para varrer e melhorar a circulação cerebral. E a colina também é encontrada no repolho, no brócoli. Então, quem come chucrute, quem come o repolho, come colina. E quem come o repolho na salada crua, come colina. Quem come ovos, come colina. E a melhor maneira de usar o gergelim? Gergelim, melhor maneira, se você pudesse germinar o gergelim, seria a melhor maneira. Você enche o gergelim, você desperta, você acorda o gergelim. Põe na água, espera de um dia para o outro. Exato, e põe para refrigerar e fica trocando a água. Se não der para ser assim, faça uma pasta de gergelim. Você tritura o gergelim com algo que pode ser azeite de oliva, que pode ser outros óleos vegetais, que pode ser a gordura do abacate. Enfim, você pode gerar uma pasta do gergelim. Sopa de gergelim, misturar com outros legumes. Então você vai favorecer, você vai turbinar seu cérebro. O cérebro ele é muito interessante quando se trata de nutrientes. Entendi. A Silane está perguntando, fiquei sabendo que damasco é um ótimo alimento para o cérebro, é verdade? É verdade. As frutas, por quê? Se você, na composição das frutas que tem frutose e que tem também esta colina, favorece o cérebro. Porque a colina, ela trabalha, Darlede, para prevenir a perda da memória. Se você pensa em não ter uma demência, pensa em lembrar de quase tudo, tem que cuidar com os alimentos que fornecem colina. Então vamos relembrar alguns outros mais alimentos que turbinam o cérebro. E agora em se tratando de memória, já que citou memória, e tem perguntas aqui do público a respeito de como conservar melhor ou até recuperar a memória. Tem gente perdendo a memória, ou esquecendo fácil das informações tidas. Quais são alguns alimentos então? Quais são suas orientações? Damasco, colina. Damasco, amêndoa, brócolis, couve-flor, repolho, gergelim, ovos, leite materno, tá? Mães, dê leite para os seus bebês, né? Os bebês vão ficar com os neurotransmissores melhorados, vão ter um aprendizado, porque a colina, ela atua muito na questão da memória e do aprendizado. Então, você quer que seu filho cresça com bastante aprendizado ou você está ainda aí aprendendo muita coisa até morrer, até a hora de morrer a gente ainda está aprendendo, né? É verdade. Então tem que cuidar. Mas quer dizer, dizem, né? O leite materno tem colina, melhora o aprendizado e também o leite da vaca, quem toma ainda leite animal, né? Que seja um leite fidedigno por aí, mas a colina é um neurotransmissor, gera um neurotransmissor.
Quando somos ansiosos, estressados, comemos mais carboidratos como doces, pães, ou isso é um mito? Alguém disse para ela que quando estamos estressados, ansiosos, comemos mais, temos tendência a comer mais carboidratos, doces, pães, etc. No caso da ansiedade exagerada, desânimo, estresse, será que a alimentação pode ter a ver com isso? Está ligada com isso também, doutora? Sim, aí essa pessoa que tem a ansiedade, enfim, precisa procurar um profissional e o profissional da nutrição provavelmente vai avaliar e vai prescrever hidroxitriptofano ou o L-triptofano para suplementação. Porque se for contar o do prato, o triptofano pode não estar conseguindo chegar lá onde precisa e se suplementar vai conseguir uma concentração maior de triptofano para chegar lá e suprir e a pessoa ir trabalhando essa ansiedade. Porque a serotonina é um neurotransmissor que melhora os níveis de ansiedade. Tá. Uma pessoa que está com um quadro depressivo, está com uma debilidade nas conexões cerebrais e, enfim, por N fatores, etc. Que alimentos devam ser evitados? Que alimentos devem ser consumidos em maior quantidade para quem está diagnosticado nesta situação? Evitar os alimentos refinados. Todos os refinados. Os brancos refinados. Evitar. Porque esses refinados, eles vão atrapalhar o funcionamento do intestino. Sabe-se que tem estudiosos no mundo atualmente que descobriram, e é tese, é uma defesa até de um estudioso aí, dizendo que o nosso intestino tem tudo o que tem no nosso cérebro. Esses neurotransmissores que estão lá no cérebro estão também no intestino. Então ele chama de segundo cérebro. Então todo o sistema de nervos, de neurônios, de neurotransmissores, não tem neurônio aqui, mas tem os neurotransmissores no intestino. E o que isso acontece? Quando come os refinados, vai atrapalhar o intestino. E se atrapalha o intestino, que segundo esse estudo é o segundo cérebro, o primeiro cérebro aqui fica afetado. Se eu já estou com o cérebro afetado num quadro depressivo, de desânimo ou coisa que o valha, eu estou então, vou precisar então fazer um retorno ao que eu como e trabalhando isso, estou trabalhando favoravelmente para a minha saúde mental. Exatamente. O índice, para falarmos de saúde da mente, dos neurônios, da irrigação, dos neurotransmissores, precisamos cuidar do intestino. Doutora, deixa eu só chamar a atenção, a sua atenção. Você está ouvindo isso? Você está prestando atenção nisso? Anota, se esquecer do que foi dito antes ou até do que diremos depois, guarda isso. Nós estamos, muitas vezes, medicados para o cérebro, para melhorar a qualidade de vida da saúde emocional, da saúde mental, e está tudo certo. Mas nós não podemos desprezar o que está no prato. Por vezes, nós temos o costume, já estamos habituados a quando pensamos em nutricionista, quando pensamos em dieta, nós estamos pensando mais em estética, estamos pensando em peso, ou alguma coisa só para manter uma boa alimentação, uma qualidade de vida, mas sem muito bem entender o que significa essa qualidade de vida. Você ouve isso? Nós precisamos fazer um retorno à qualidade do que está dentro do prato da gente, para que haja qualidade de vida mental, emocional. Presta atenção, tá? Isso é muito importante. Pelo menos eu considero algo extremamente necessário de ser entendido. Darleide, o intestino, ele tem que estar funcionando naturalmente, sem indutores, sem provocar que o intestino tenha peristaltismo. Ele tem que ter o peristaltismo dele, naturalmente dele. Peristaltismo é o movimento. Movimento dele. E este movimento não é com nenhum remédio, não é com nenhum outro protocolo, é com a comida no prato. Os alimentos vão ajudar o intestino a recuperar este peristaltismo. Mas eu quero te dizer que para turbinar o cérebro, além de tudo isso que já falamos, precisamos ter o intestino limpo. O intestino que acumula resíduos fecais, apodrece resíduos ali,
ele não tem condições de aproveitar ou ter uma boa digestibilidade do nutriente que favorece o cérebro. Então não pode, o intestino ele tem que estar funcionante, mas naturalmente, nada de provocação para ele funcionar. E é por isso que tem que retirar os alimentos refinados, porque os refinados e os alimentos excessos de carne animal apodrecem o intestino. É por isso que às vezes é importante passar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem comer proteínas animais, comer proteínas vegetais. E depois retoma a sua alimentação, para poder dar uma folga para o intestino. O intestino, ele recebe o nutriente, até esses mais bacanas para o cérebro, mas se ele não funciona bem, não adianta porque não vai chegar lá no cérebro. Agora, detalhe, como que também você turbina o intestino, que é o nosso segundo cérebro? Tirando alimentos refinados, dando probióticos. Os probióticos, quais são os probióticos? São bactérias do bem. Ok, então segura aí. Ok. Que nós vamos para o nosso intervalo e voltamos. Tem muita gente perguntando, trazendo suas questões e a minha produção está mandando aqui, a Carolzinha está me mandando, e são muitas perguntas e extremamente necessário que você compreenda que no programa todo não dá para a gente atender a todas as questões, mas muito obrigada por falar com a gente, por acreditar. Nós estamos conversando com a doutora Leonice Almeida, ela é doutora em nutrição e nós estamos querendo fazer esse casamento aqui entre alimento e cérebro e estamos entendendo que nós podemos fazer mais e melhor para a qualidade da saúde mental, da saúde do cérebro de todos nós. É rapidinho o nosso intervalo e nós já estamos de volta aqui no nosso consultório. Até já! Oi, hoje nós estamos falando aqui sobre saúde, a alimentação e o cérebro. E nós queremos indicar para você, como sempre, a revista Fique Leve. E nós temos matérias sobre alimentação aqui, sobre os alimentos e a influência dele para a nossa qualidade de vida mental, emocional, saúde física e até espiritual também. Tudo isso aqui na revista Fique Leve, que você pode pedir para a gente, entrando em contato, pode ser no nosso site ou telefonando para a gente. Diz, eu quero receber a revista Fique Leve, anunciada no consultório de família. O número é 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21. E neste sábado nós temos um convite para fazer a você que é adventista do 7º dia e está convocado para a missão de espalharmos esperança em páginas impressas, como neste livro que estaremos distribuindo em todo o país. E você é convidado a participar. E você, caso encontre alguém te oferecendo este livro, Em Busca de Esperança, receba. Estará sendo doado a você com muito amor. É um presente da Igreja Adventista, é um presente da TV Novo Tempo, é um presente de quem quer chegar perto do seu coração e promover esperança, promover paz, por meio de uma boa leitura, por meio de uma palavra de esperança. Portanto, aos adventistas fica o convite. Participe, vá à rua, distribua, entregue. Mas não é só o caso de entregar um livro, é de você dar um sorriso, um abraço, entregar a literatura, mas também deixar um pouco do amor que você carrega no coração. E todos que recebam este livro com muito amor também sejam tocados com a paz de Deus por meio destas páginas que guardam palavras de esperança. Combinado assim? Neste próximo sábado, o grande sábado da esperança em todo o Brasil. Todos somos muito privilegiados em participar de um momento tão bonito, tão especial. Hoje nós estamos aqui conversando sobre os alimentos e a influência deles sobre o cérebro, a ligação que há entre um e outro. Nossa convidada é a doutora em nutrição Leonice Almeida e nós vamos voltando aqui a nossa conversa, quando antes de irmos para o intervalo, falavas a respeito dos probióticos, o que são eles, para que servem, como tê-los. O intestino como sendo um sistema de receber nutrientes. Esse intestino precisa estar limpo. Eu falei no começo.
e precisa ter sua camada, seu revestimento, suas mucosas em perfeito estado. Essa limpeza naturalmente, fazendo uso de bons alimentos para que nós não tenhamos resíduos apodrecidos ali. Exatamente. Nada de fazer outras induções. É através do prato, a comida no prato, comida, que vai fazer o intestino ficar bem. Mas os probióticos são as bactérias do bem, que existem em alguns alimentos. São os famosos lactobacilos. E estas bactérias do bem, elas favorecem a camada, o revestimento intestinal, para estar sempre em perfeito estado e aproveitar o metabolismo dos alimentos, a digestibilidade, o aproveitamento, a absorção. Se estes lactobacilos são usados na dieta e a pessoa acrescenta a cúrcuma ou o açafrão, vai desinflamar o intestino e esta cúrcuma e açafrão e lactobacilos vai favorecer o aproveitamento dos nutrientes. E também o açafrão, na sua composição, vai viajar até o cérebro para, se é que tem algum processo inflamatório ali, naquele ambiente cerebral onde os neurotransmissores vivem, se existe algum processo inflamatório em artéria, em vênulas e, enfim, nas camadas, o açafrão vai lá e ele favorece esta desinflamação. Essa pergunta, perdão, doutora, a pergunta inclusive da Séries, que está aqui no estúdio com a gente, e a Séries tinha justamente essa pergunta. Exato. E aí vou aproveitando então a pergunta que ela tinha feito antes, que já veio no seu comentário, e perguntar sobre como fazemos uso do açafrão. É jogar no prato, é tomar em forma de chá, como é que funciona? De várias formas. Nós podemos usar como para colorir o alimento, no momento em que estamos preparando o nosso alimento, ou a melhor maneira que eu vejo para ter um resultado mais rapidamente, água meio morna e colocar o açafrão, o pozinho naquela água e ingerir. Ou pintar o próprio iogurte, ou colocar em cima das frutas, né, da aveia com frutas, dar uma pitada de açafrão, porque ele não muda sabor. É verdade. Ele só colore. Dá para fazer tapioquinha, dá para fazer omeletes com açafrão. O que pensar em termos de quantidade para o dia? Uma colher de sopa, uma colher de chá? Dependendo do quadro, para que se pretende, por exemplo, eu quero atingir mais o meu intestino para desinflamar, para melhorar as camadas. Então, eu vou usar uma colher café rasada, sem ser a montanha rasada. Sim. Ou eu vou usar uma colher de sobremesa, rasada também. Passa para não ficar aquela montanha. E eu posso usar essa colher de sobremesa todos os dias no meu alimento. Então, ajuda a desinflamar Sim. o cérebro, o intestino. O primeiro cérebro e o segundo cérebro também. Exato. O que mais a respeito dos probióticos? Então, os probióticos, eles melhoram, né, toda a camada intestinal e vai favorecer a produção de bactérias do bem para a preservação do sistema intestinal mesmo e favorecer todo o nosso organismo, inclusive o cérebro. Sabe por quê, Darlene? Se a pessoa come muitos alimentos refinados, à base de muita gordura, muita fritura, e faz aqueles acúmulos intestinais, ele passa a ter uma flatulência muito grande. E eu gostaria de te dizer e falar para quem está ouvindo, ou vendo, que a condição de flatulência é uma revelação do nível de bactérias e do nível de toxinas sendo produzida no intestino. E dependendo do nível de bactérias do mal, e o nível de produção de toxinas, que são produzidas por essas bactérias do mal. Se esse nível de toxinas é muito elevado, essas toxinas vão sair, o excesso delas vão sair daquele ambiente e vai viajar pelo corpo até chegar no cérebro. Uau! Então, existem estudos mostrando que essas toxinas, quando elas viajam
e chegam ao cérebro, que são produzidas por bactérias do mal lá no intestino. Então, flatulência ou o famoso pum, muito fétidos, São os piores. São os piores, revelam que há alguma coisa errada ali dentro. Exatamente, uma produção altíssima de toxinas, então tem uma quantidade alta de bactérias do mal. E estes gases podem viajar e chegar ao cérebro? Podem, as toxinas podem chegar ao toxinas. cérebro. Existem toxinas como, por exemplo, a escatol, toxina escatol. Tem um pesquisador aí, um senhor já de meia idade, que ele descobriu que foi encontrado aquelas pessoas que tinham esquizofrenia, é um problema aqui, à medida que eles descobriram que essas pessoas tinham um índice muito elevado de escatol, que é uma toxina produzida lá no intestino pelas bactérias do mal. Quando diminuíram a quantidade de escatol, diminuíram a quantidade de toxina, os esquizofrênicos foram ficando bem. Uau! Então, é muito importante nós entendermos a nossa questão nutricional. E a nutrição é uma ciência fantástica. Você percebe que a flatulência ali, em excesso, pode sair, o excesso dela vai sair do ambiente. E vai afetar o cérebro. E eu dei um exemplo que foi a esquizofrenia. Isso sem contar outras questões aí. Porque o aprendizado, uma pessoa com flatulência é tão afetada, não tem condições de se concentrar em nada. Isso sem contar, né, a questão social. Agora, Darleide, como proteger o intestino dessas bactérias, dessa flatulência e dessa produção alta de toxinas? Evitando que produza bactérias do mal. Lave melhor sua mão. Cuide bem dos seus alimentos. Por exemplo, alimentos que estão enlatados ou nos vidros, lá naquele molho, não tem? Palmito e não sei o quê. Ali pode desenvolver, eu não estou dizendo que todos desenvolvem, mas pode desenvolver ali uma bactéria botulínica. E essa bactéria, quando abre-se o vidro, tá? E a pessoa consome, ela vai se contaminar. Então tem que cuidar com essas contaminações. Outro problema, vai manusear o peixe, a carne, o frango, o feijão, tudo numa tábua só, de corte. E não lava, não esteriliza a tábua, não corta com outra faca, é a mesma faca. Então você cruza aí algumas bactérias. Ao manipular os alimentos crus, você deve depois lavar muito bem os utensílios, para não levar essas bactérias lá para o seu intestino. O cuidado, a gente estava falando do cérebro, para potencializar o cérebro, mas eu já estou aqui do lado de fora, antes de colocar o nutriente lá dentro. Tábua de corte, facas, panelas, né? As panelas porosas, aquelas panelas que você tem dificuldade de lavar e que lava mal lavado. Então, muito cuidado com isso para não produzir, para não levar lá para o intestino bactérias do mal. Isso sem contar os lanches na rua, os lanches que foram mal guardados, não ficaram na refrigeração, não foram desprezados no horário certo. Muitas cantinas, muitas lanchonetes, até residências que guardam o alimento do lado de fora, em cima no fogão, na panela. Guardam a panela dentro do forno e não levaram para a refrigeração. Isso é um problema muito sério. As pessoas levam bactéria para dentro e essas bactérias vão produzir essas toxinas, que essas toxinas em alta quantidade vão viajar pelo corpo. E aí vem os males dos mais diferentes. Sim, e o despotencializa o cérebro, porque a toxina gosta de ir para o cérebro. Alimentos que nos deixam mais atentos, alimentos que nos deixam mais com uma capacidade melhor de raciocínio.
Alimentos que me deixam mais esperta sem que seja alimentos que sejam drogas. O que fazer? Quais são eles? Sempre misturar a aveia. A aveia tem uma capacidade extraordinária para as artérias, mas ela também nos deixa mais atento. O gergelim nos deixa mais atento, o gengibre nos deixa mais atento, o óleo de pequi nos deixa mais atento, né? Quem está aí no Centro-Oeste, muito pequi. Então deixa eu aproveitar aqui esse final de semana. Eu comi arroz com pequi lá em Goiânia. Um beijo para todos os queridos de Goiânia, um povo querido demais. E ali, no último final de semana, aproveito para mandar um abraço, porque esse final de semana foi muito especial estar com vocês na Igreja Central, Igreja Adventista Central de Goiânia, com o Ministério da Mulher, trabalhando muito. Um beijo para a Rose, um beijo para a Arlete, para toda a equipe da Igreja Adventista do Setor Sul e da Central de Goiânia. Um abraço a todos vocês. Um beijo para minha amiga Jaque, um beijo para Edinha, um beijo para todos vocês, para o pastor e para toda a liderança. Muito obrigada pelo carinho, um abraço para a rede de escolas adventista, acabei fazendo uma escola de pais, uma reunião com os pais também. Muito obrigada pelo carinho de vocês e voltando aí, tá tudo certo, arroz, pequi, pamonha, só isso é suficiente. Nesse final de semana tem Caravana da Esperança em Marabá, no Pará. Será um final de semana também, outra vez, muito especial. Então, se programa para Caravana Novo Tempo neste final de semana, aí em Marabá. Desde agora, muito açaí e castanha do Pará também, que faz muito bem. Muito obrigada a vocês que desde agora já estão prontos para esse nosso evento no final de semana. Preciso, quero, amo mandar um abraço para todos com quem me relaciono, por onde passo, e não posso fazer diferente com os amigos da Igreja Adventista de Fala Portuguesa em Barcelona, quando estive nos últimos dias também. Um beijo para vocês, gente queridíssima, lindíssima, muito obrigada. A Igreja de Brasileiros lá fora tem muitos desafios. As igrejas cristãs de fala brasileira em outros países, as igrejas dos imigrantes, têm muitos desafios. Não são tão fáceis de encontrar pregadores, fazer programações, então ir nestes lugares não é assim, vou ali fazer uma viagem, um belo passeio. Nós vamos ali servir. Então, há um trabalho que se faz, um investimento que se faz de levar um pregador de um país para o outro, como daqui do Brasil, lá para a Espanha, como fui da última vez, e tantos outros lugares quando vou, é para servir, é para estar com uma igreja que tem suas limitações, suas carências. Então, um beijo para todos vocês, carinhosos, queridos demais. Muito obrigada pelo empenho, parabéns pelo empenho, que Deus os abençoe nessa rica caminhada. Logo veremos a face de Jesus. Beijo para a Igreja Adventista Brasileira de Barcelona. Muito obrigada pelo carinho. Continuemos firmes nessa missão, ok? Continuando aqui com a doutora Leonice Freire Almeida, perdão. Gostaria de saber mais sobre o transtorno alimentar e a depressão, quando falamos agora há pouco. Então, eu vou te pedir outra vez, doutora, quais são os alimentos que uma pessoa com depressão deva comer? Já foram falados alguns, esse para atenção, comer, ingerir aveia, por exemplo, gergelim, por exemplo. E se eu penso numa pessoa com depressão, uma situação, e outras pessoas ansiosas? Tem gente que na ansiedade, o pensamento gira a 1000 por hora e consome alguns alimentos que turbinam esse cérebro, mas eu não sei se é tão positivo assim turbiná-los, como por exemplo, chocolate, cafezinho e por aí vai, refrigerantes. O que dizer? Então, o cérebro ele gosta de alimentação para ele. Mas às vezes nós estamos aqui no nosso achômetro e damos alimentos que achamos gostoso na boca, mas que não vai ser tão ideal para o cérebro. Para turbinar, como a aveia, o pequi a gente já falou, vamos comer o gergelim, o gengibre, vamos comer a canela para quem pode, quem gosta, que não é todo mundo que gosta de canela, e também o hipertenso não deveria estar usando muito a canela. Mas quem tem a depressão, faça pasta de grão de bico, né? Tem o patê, patê de grão de bico, mistura com azeite de oliva, põe o pequi, põe o gergelim, faz uma pasta para você consumir pelo menos 3 vezes ao dia. Né?
dá uma dose a mais no decurso do dia. E vá ao seu profissional da psicologia, porque o depressivo precisa estar lá. E o profissional da psicologia deveria saber que o nutriente é muito importante para aquele paciente. E às vezes o profissional da psicologia não sabe disso, não encaminha o paciente dele para melhorar o nutricional. Fazer todo esse caminho. Tem que ter uma dobradinha aí, então, para sair bem Exato. dessa situação. Então, para o combate à depressão, melhorar a produção de serotonina consumindo mais triptofano. Né? E o grão de bico, os feijões têm triptofano, a lentilha, a ervilha. Né? Agora, eu costumo colocar um pouco do verde escuro, a chicória, o coentro, porque eles conseguem dar uma varredura no ambiente para o neurotransmissor trabalhar. Amo o coentro. É. Deve ter gente ali dizendo assim, eca, Darlide, eu Sim, amo o coentro. o coentro cru, batido, triturado, feito um suco, junto com a chicória e um abacaxi, alguma coisa assim, né? Dá para dar uma melhorada. Eles tem constituintes que vão melhorar o ambiente cerebral para o neurotransmissor atuar. Então, para um depressivo não basta só o triptofano, né? Tem que ter todo esse contexto. Na verdade, Darlide, o nosso corpo ele não trabalha isoladamente. E assim mesmo os nutrientes não trabalham isoladamente. Eles precisam uns dos outros, né? E até mesmo para carregar tudo isso até o cérebro, o corpo precisa estar hidratado. Como dar todo esse pacote de nutrientes bons para o cérebro num corpo desidratado? Não tem como. Então, precisamos beber esse líquido precioso. A água é muito importante. O corpo tem que estar mergulhado em água. O cérebro tem que ter aí pelo menos 80%, 90% de água. Eu conheço pessoas que, nossa, faz do nutriente a coisa fantástica, mas não gosta de beber água. Tem dificuldade de Tem gente beber. que fica com dor, dependendo do dia que se toma menos água, dá para sentir até dor de cabeça. Sim, né? sim. Falta de água. Então, o que é que... eu estava falando que o nutriente ele não trabalha sozinho, ele trabalha em conjunto. E o nosso corpo também, ele não tem peças isoladas. Né? Vão estar trabalhando ali uma em conexão à outra. E assim eu te falo que se o ser humano pensar em melhorar ou potencializar o cérebro apenas com comprimidos, eu sou a favor do remédio, do comprimido, dependendo do que é o problema. Porque existem pessoas que elas são muito só fascinadas pelo comprimido e elas dizem assim, não, deixa a nutrição de lado. Vou comer o que eu gosto. É. Né? Eu gosto, eu como. Não gosto, eu não como. Aquele comprimido que ela toma vai fazer no primeiro mês um bom efeito, no segundo, depois ele não vai mais ter como, porque ele não tem um ambiente favorável para ele atuar. Então, nós precisamos melhorar em todos os aspectos. O ambiente geral, intestinal, cerebral, hidratação, quantidade do que come, como vai preparar, se está tendo zelo para não produzir essas bactérias do mal lá dentro. E o ansioso? O que tem a mente agitada, o que não consegue ficar quieto, está hiperativo, o cérebro dele está hiperativo. Quais os alimentos com os quais deva ter cuidado? Ele vai precisar cuidar com os excessos de açúcar refinado. Ele vai precisar cuidar com os alimentos que contêm gás. Ele vai precisar cuidar para não consumir, tá? Não consumir alimentos picantes. Sabe aqueles alimentos picantes, mostarda, enfim, tudo isso aí que é picante. A pimenta do reino, tem que cuidar. E cuidar para não ficar ingerindo uma alimentação refinadíssima. A maioria gosta disso. Então, cuide com isso. Está muito ansioso, está com muito problema, precisa sarar,
vai tomar lá o que o seu doutor passou, vai lá no nutricionista, vai lá no psicólogo e cuida para não comprar esses alimentos, porque eles vão esfoliar o intestino. Esfoliando a camada, a mucosa intestinal é também outro problema. Nós, seres humanos, não podemos ficar numa situação de irritabilidade. E geralmente isso, a irritabilidade, é em função do nutriente. É errático. Doutora, dá para fazer um programa à parte só sobre a alimentação das crianças. E eu estou pensando aqui nas crianças hiperativas, agitadas, ansiosas, ou nas crianças que estão bem debilitadas, referente ao nível de atenção. Tirar Nescau, tirar café. O Nescau. Sim, os achocolatados. Os de modo geral, né? achocolatados, Tirar o café. Tem que tirar. Refrigerante. Tem que tirar das crianças. Depois você faz o programa. Porque tem muito de nós darmos às crianças o que é gostoso. Não, deixa, sorvete para criança, refrigerante para criança, festinha de criança tem o quê? Tem doce que não acaba mais, em casa doce que não acaba mais. E aí nós estamos produzindo e vendo sendo produzida uma geração de crianças fora da casinha. E aí os pais ficam sem saber como lidar, na escola não sabem como lidar e a gente não presta atenção no que a criança come. Eu falava do triptofano e falei da metionina, que tem lá no gergelim e que é muito interessante também para o cérebro. E eu quero dizer que os nutrientes, eles saem do intestino e eles têm uma viagem. E a maioria vão para o fígado. Quem come sorvete e quem come chocolate e quem come essas gorduras todas, engordura o fígado. Um fígado engordurado é um fígado difícil para o trabalho, para encaminhar proteínas para o resto do corpo. Então, nós precisamos cuidar para que não sejamos dominados apenas pelo paladar. Temos que ter um domínio sobre as peças do corpo. A língua não pode dominar as nossas peças. E a pessoa diz assim, não, eu gosto disso, eu vou ensinar meu filho a comer isso. Descobriu que isso está fazendo mal, tem que dar meia volta, volver e seguir outro caminho. É isso. Doutora, muito obrigada, viu? Eu sei que para quem fez um doutorado em nutrição, com a larga experiência que tem, com o número de palestras que dá pelo Brasil e fora do Brasil também, tem muito mais a nos dizer, então eu te convido para vir no outro programa, voltar aqui com a gente e vamos continuar conversando sobre esse tema. Darleide, para mim é um prazer muito grande o teu programa, que é consultório de família, abrir para as famílias repensarem no que estão comprando, como estão fazendo e o que pretendem para a vida. Né? Mas eu gostaria de mandar aqui um abraço para a Anne, que está me assistindo, com um grupo, está te assistindo. Estão lá em Itaituba, no Pará, assistindo o seu programa, Santarém, Goiânia, os meus pacientes daqui de São Paulo, lá do Rio de Janeiro. Né? Tem muita gente assistindo aí, viu, Darleide? Foi enviado para todos eles. E lá em Manaus, Boa Vista, deve ter alguém lá de Boa Vista te assistindo. Eu quero mandar um beijo para vocês. E vocês estão repensando aí e as famílias do Brasil inteiro, Darleide, vão começar a ter aí uma reviravolta para novos conceitos e novos cardápios e ter uma vida melhor. Isso mesmo, muito bom, muito obrigada, viu? Obrigada. Prazer ter aqui com a gente sempre. Obrigada. Pense no seu prato. Pensando assim, você estará pensando na qualidade de vida. Não é somente o prazer no sabor. Isso é importantíssimo, não pode faltar. Nada dessa história de que para ter vida saudável vai te faltar sabor. Muito pelo contrário, mas invista na qualidade do seu alimento para que você tenha boa saúde mental, boa saúde emocional, para que o seu cérebro funcione para te fazer feliz e te fazer bem, te fazer pensar a respeito do que realmente importa. E é aqui, por meio do nosso cérebro, que Deus, o nosso Pai Criador, fala conosco. O Espírito Santo quer comunicar-se comigo e com você. Mas como nos comunicaremos com aquela voz que está acima de todas as vozes se nós estamos com o cérebro interrompido, adoecido
por irresponsabilidade nossa, por comermos tão mal? Pense nisso. Deus quer falar com você. Até a semana que vem aqui no nosso consultório. Beijo.